cruz minha alma comprou, dele, portanto, eu sou. Sou de Jesus agora. Sou de Jesus Forte. agora. Quero ver a igreja. Meu para sempre, amém. Conhecendo minha alma, grata esperança, mas não se calma. A liberdade o preço pagou, dele, portanto, eu sou. Só a igreja, quero ouvir. Amém. Agora estou ouvindo. Meu ele é agora. Meu para sempre, amém. Todos, a terceira estrofe. No perdido em dor e pecado, Cristo salvou-me, fui libertado. Vida eterna, Jesus me otorgou, dele, portanto, eu sou. Sou de Jesus agora, eu é Jesus também. Ele é agora, meu para sempre, amém. Devido aos nossos pecados, esse Jesus de amor tão maravilhoso que nos resgatou, e nós temos essa certeza que somos dele, Jesus morreu, foi sepultado, mas graças a Deus ele ressuscitou, vivo está no céu, e ele prometeu que vai voltar. 152, vai voltar vitorioso, vencendo a morte, vencendo o pecado, para nos buscar, nos resgatar. Vencendo vem Jesus. Cantemos com vigor, com alegria. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Grandes reinos deste mundo ouvirão as suas leis, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Só a igreja. Amém. Vencendo vem Jesus. Alguém que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Só os homens fortes. As mulheres, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Levantemos. Continuemos cantando a terceira estrofe. Terceira estrofe. E por fim entronizados as nações a lhe julgar, todos grandes e pequenos o juiz onde encarar, os remidos triunfantes em fulgor há de cantar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém. Que você tenha esse desejo no seu coração. Que você realmente contemple a face de Jesus um dia, com alegria.
porque nós estamos aqui de passagem e certamente venceremos se estivermos nos braços de Jesus. Você é bem-vindo essa noite aqui na Igreja Central de Taguatinga, você, querido visitante. Você, querido irmão desta igreja, você que saiu do seu lar e veio a esta igreja para ouvir a palavra de Deus, você também é bem-vindo. Nesta hora nós temos o privilégio de abrir o nosso coração a Deus, adentrarmos o trono poderoso de Deus através das nossas orações. Portanto, feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque o teu amor é maravilhoso, o teu amor é puro e leal. Nós te agradecemos, bom Deus, porque na certeza que temos que o Senhor está conosco, nós temos plena certeza que somos de Jesus. Somos de Jesus agora, nesse exato momento. Nós temos a certeza, ó Deus, se nós aceitarmos o seu amor, se continuarmos contigo, seremos vitoriosos e venceremos junto contigo e um dia estaremos para sempre nas mansões celestiais. Nessa noite, Senhor, nós viemos aqui para ouvir a tua palavra, para ter um encontro contigo. Fala ao nosso coração, ó Deus. Usa o pastor Francisco a abrir a tua palavra. Que esta mensagem de esperança possa avivar o nosso coração, possa renascer em nós o fogo do Espírito e nós possamos sair daqui dispostos a apressar, a avançar, a pregar o teu evangelho nessa terra. Permanece conosco, seja com todos nós aqui presentes, perdoa os nossos pecados, nós pedimos e agradecemos o nome de Jesus. Amém.
nossa vida é essa luta entre o bem e o mal. Quando nós estamos do lado de Deus, o mal sempre perde, porque o bem é maior do que o mal. Nesse momento é um momento especial. Nós vamos fazer uma oração por aqueles que necessitam, nesta noite, entregar o seu coração, os seus problemas, as suas alegrias, agradecimentos no braço de Jesus. Enquanto nós cantamos, se você tiver um agradecimento, se você tiver um pedido especial, este é o momento. Queremos nos entregar neste momento nos braços de Jesus. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a mim falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Vamos nos colocar de joelhos. Vamos convidar o Isamar que vem aqui à frente para fazer a oração por todos nós. Santo, Santo e Eterno Deus, glorificado e santificado seja o Teu santo nome nesse Seu santo lugar nessa noite. Queremos nesse instante, Senhor, erguer a Ti o nosso culto de adoração e de louvor a Ti, com a certeza de que a nossa oração, a nossa adoração será ouvida e será aceita por Ti nessa noite. A despeito das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, mas cremos que o sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz é capaz de nos purificar, de lavar a nossa alma e nos deixar mais puro do que a neve, mais branco do que a pura lã. E é crendo nesse sacrifício, Senhor, que nesse instante nós queremos depositar as nossas vidas em Tuas mãos e suplicar de Ti o perdão de todos os nossos pecados, sejam eles praticados, sejam eles falados, sejam eles apenas pensados. Nós Te rogamos, limpa-nos, salva-nos e perdoa-nos nesse instante. Queremos, ó Deus, interceder a Ti em favor de todos os que aqui estão presentes, todos aqueles que se deslocaram do seu lugar e vieram até o Teu altar e entregar as Tuas vidas, os seus problemas, os seus dissabores nas Tuas mãos. Que o Senhor nesse instante envie o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós para nos confortar, nos animar, e que o Senhor coloque bem claro em nossa mente de que o Senhor e os Teus santos anjos estão nesse instante nos tomando em Seus braços. Seja conosco, ó Deus. Abençoe de uma maneira especial todos os amigos que estão nos visitando, que eles possam compreender a mensagem que o Senhor tem para cada um deles nessa noite. Esteja conosco hoje e sempre. Dá-nos a Tua paz, o Teu amor, a Tua
tua misericórdia e salva-nos para o teu reino, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Amém. Bom dia. Estão acordados. Boa noite, meus irmãos e amigos. Boa noite, mais ou menos. Poderia ser melhor, com um sorriso. Ontem ouvimos aqui um rapaz que cantava e ao mesmo tempo sorria e assoviava. Fazia 3 coisas ao mesmo tempo, hein? Vamos aproveitar agora e dar um sorriso bonito, apertar a mão de quem está à frente, atrás, direita e esquerda, dar um sorriso adventista ou um sorriso feliz, né? Alegre. E deseja ao seu amigo essa boa noite cordial e simpática também. Por favor, tem algumas pessoas que nos estão honrando com a sua presença. Sejam todos bem-vindos nessa noite. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia de quem mesmo, minha gente? É o segundo domingo, não é isso? De agosto é o dia de quem? É interessante, Dia das Mães ninguém esquece, né? Que dificuldade nessa noite para dizer que é o dia dos... Quem aqui não tem pai? Todos nós um dia tivemos um pai, né? Hoje eu estava com o pastor Volter em um momento de almoço. Meu irmão, que é pastor também, mora em Recife, e meus pais moram lá também. Meu pai apenas porque minha mãe já faleceu, e ele ligou para mim, disse: mano, eu estou aqui com o papai, quer falar com ele? Sem dúvida. Estava almoçando, saí um pouquinho e fui conversar com ele. Ele já está com 86 anos, está sendo acometido por um mal de Alzheimer, esquecimento. Ele confunde, me chama de Jairo, que é meu irmão pastor, e quando eu chego lá, ele: ô Jairo, tudo bem? Não, pai, eu sou o Chiquinho, eu sou o Francisco. E ele, então, me dê a sua identidade. Eu entrego a identidade para ele, ele olha e diz: realmente é o Chiquinho. Então, mas depois que esquece novamente. É um momento, sabe, difícil, nós filhos, ver os nossos queridos e num processo assim, degeneração mental, física. Mas hoje eu cumprimentei o meu pai e queria que os pais que aqui estão ficassem em pé nessa noite, por favor. Todos os pais que estão aí no auditório, fiquem em pé. Que bom. E vou pedir que um filho ou alguém que esteja ao lado, vai até esse pai. Se não for filho, for um filho de uma outra pessoa também, vai até esse pai, cumprimente e deseja a ele então uma boa noite e um feliz dia dos pais. Dê um abraço nele também. Vamos lá. Mas não é sentado não, fica em pé e dá um abraço nele aí, meu amigo. Que é isso, rapaz? Isso. Que bom, minha gente, hein? Rapaz, obrigado, Hernando. Esqueceram de mim, número 2, hein? Que bom. Minha gente, antes de começarmos o tema, eu quero, nesta noite, deixar 2 informações para vocês. Primeira, quantos receberam a lição semana passada e responderam? Quero ver as mãos. Quantos responderam?
Não, bom, a maior parte respondeu, Bem, minha gente, nós desejamos a cada noite do domingo ser um domingo todo especial, voltado para o estudo do livro, o Apocalipse, o fim, bora responder, o Apocalipse, o fim revelado. A semana passada, estudamos que o Apocalipse revela, ou melhor, apresentamos o livro revelado. Que livro revelado é este? Nós aprendemos que o Apocalipse não é um livro fechado, não é um livro obscuro, não é um livro que não possamos o que mesmo, gente? Entender. No início do Apocalipse já diz, Apocalipse, revelação de quem? De Jesus Cristo. Então temos um livro em que o próprio Deus é o autor, e ele revela o seu amor, a sua graça, ele revela o plano que ele tem para a sua e para a minha vida. Irmãos e amigos, saibam que o que Deus pensa de mim e de você, ele pensa o melhor, e quer o melhor para a nossa vida também. Louvado seja Deus por isso, amém? Mas vejam, nós aprendemos também que esse livro, ele teve alguns passos para chegar até nós. Quem foi que deu esse livro? Quem foi? Deus. Deu a quem? A Jesus. Jesus passou para quem? Ao anjo. O anjo passou para quem? Para João. E João escreveu esse livro e entregou para quem, minha gente? Para os seus servos, a igreja. Então esse livro não é para qualquer pessoa, esse livro é para mim e para você, porque os seus servos, aqueles que têm desejo de conhecer melhor a Cristo Jesus. Mas vejam bem, esse livro, ele também tem uma promessa. Qual é a promessa, minha gente? Bem-aventurados, o que mesmo? Os que leem, bem-aventurados os que ouvem e guardam as palavras dessa profecia. Também esse livro tem uma advertência. Qual é a advertência? Quem tirar alguma coisa deste livro, ou acrescentar alguma coisa a esse livro, diz a Bíblia Sagrada, que essa pessoa receberá, sem dúvida, ao final da sua história, a sua recompensa. Por isso não compensa, amigos e irmãos, tirarmos alguma coisa deste livro maravilhoso. O Apocalipse é a revelação de Jesus, de um Deus presente, de um Deus glorioso, de um Deus amigo, e por isso nessa noite Ele quer abençoar os pais, abençoar as famílias, e abençoar a você e a mim, em nossa caminhada, em conhecer melhor qual é o plano de Deus para a nossa vida, amém? Mas olha, eu quero deixar uma outra informação para vocês. Nesse domingo, ou melhor, nessa quarta-feira, que horas, minha gente? Quem não sabia ainda ficar sabendo, às 19h45, estaremos começando aqui um programa especial com o pastor Luiz Gonçalves, uma semana de colheita. Gente, olha, venham, tragam os seus amigos, aqueles que já receberam alguma orientação de Deus em algum momento na sua caminhada, porque será um momento muito especial para o nosso crescimento. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo estaremos aqui com um lindo programa do Apocalipse, uma linda festa. Teremos também um coral da nossa igreja conosco, vai ser realmente um momento muito especial. Por isso, não esqueçam, domingo às 19h30, quarta-feira às 19h45 até o final de semana, será realmente um final de semana especial. No final, iremos entregar a segunda lição para vocês. Vejamos o que Deus tem para nós nessa noite. Quem você serve? Levantem a mão, quantos servem o mal? Vamos? Por favor. Levantem a mão, quantos servem o mal? Deixa eu refrescar a memória de vocês. Quantos de vocês mentem? Uma mentirinha.
Quantos de vocês chegam atrasados, aqueles minutinhos, né? E diz assim, ai, foi o trânsito. Ou quantos de vocês roubam? Levantem a mão. Nossa, que bonitinho. 100% de dízimo na igreja, né? Ou aqueles minutinhos que você sai, seu chefe não está lá, né? 5 minutinhos não vai fazer diferença, né? Ou quantos de vocês traem? Quem já traiu namorada? Ah, aquelas coisas interessantes que você fica assistindo na internet quando a sua esposa está dormindo. Ups. Né? Quantos de vocês caçou de um amigo aquele defeitozinho que ele tem, que vocês fazem piadinha? Né? Não vai fazer diferença. Então me respondem. Quem você serve? A quem você serve? Nós aprendemos a semana passada de que o Apocalipse foi originado por Deus. Existe um livro revelado, não um livro obscuro. Também esse mesmo livro, ele apresenta e diz que há um inimigo revelado. Queridos amigos e irmãos, não precisamos fazer muitos esforços. Quando nós paramos um pouquinho e olhamos e lembramos o que esta nossa irmã aqui representou, é claro, é real que o mal existe. Eu não tenho a menor dúvida, e creio que você também não tenha, é impossível em nossos dias negarmos a existência de um grande conflito entre o bem e que mais? E o mal. Sem dúvida, ao olharmos um pouquinho ao nosso lado, a natureza, nós podemos ver claramente as marcas de um Deus de amor. Certo ou errado? Certo. Ao olhar para as árvores, ao olhar para as flores, com seus diversos matizes também, ao olhar o pássaro que canta, ao olhar o ser humano, uma criança recém-nascida, ou crescida, ou você e eu, não há a menor dúvida, irmãos e amigos, que ao olharmos as obras que Deus criou, sem dúvida, identificamos as marcas de um Deus de amor, de um Deus que criou as coisas com intencionalidade e com propósito. Mas também quando paramos um pouquinho e olhamos ao nosso redor, encontramos também as marcas de uma ação de um inimigo, de uma ação de alguém que procurou comprometer o plano original de Deus. Nós encontramos a injustiça, nós encontramos a dor, nós encontramos o sofrimento, nós encontramos o crime, a violência. Quantas pessoas neste dia, mesmo em um dia de festa, quantos pais perderam a sua vida e quantos pais estão chorando, lamentavelmente, porque o seu filho o abandonou em um estado de miséria, de sofrimento e de dor. Queridos, é evidente em nossos dias a presença do mal. É evidente também em nossos dias a presença do bem. Então não podemos negar que existe um grande conflito nesse grande universo entre Deus e Satanás, entre o bem e entre o mal. Infelizmente, muitas pessoas têm consciência disto e lamentavelmente cedem às tentações deste inimigo e lamentavelmente têm trazido coisas terríveis para a sua própria vida. Mas será que o inimigo verdadeiramente existe? Será
que Ele está em nossos dias atuando. Eu lembro de uma história que li, e não faz muito, que existia em um lugar, em uma cidade, uma terrível quadrilha de ladrões. Essa quadrilha deixava as pessoas em pânico em sua cidade. Mas ao mesmo tempo, os habitantes daquela cidade resolveram organizar, juntamente com a segurança policial, um meio para minimizar os assaltos e os crimes que ali aconteciam. Porém, um dia, o chefe daquela quadrilha, ele estabeleceu um plano com os seus comparsas e disse: olha, vamos espalhar a informação em nossa cidade aqui, de que o líder dessa quadrilha, ele foi assassinado. E o bando espalhou essa informação. Ao espalhar essa informação, os habitantes daquela cidade ficaram inquietos, inicialmente não acreditaram, porém, como os assaltos começaram a diminuir, os habitantes então tomaram a decisão e reconheceram que realmente, olha, não estará acontecendo mais assalto, é uma evidência de que o líder da quadrilha, ele foi assassinado. E lentamente conta a história que os habitantes foi abrindo as guardas. Em alguns momentos saíam nos finais de semana e deixavam suas casas não tão protegidas. E poucos dias depois, aquele líder da quadrilha, sabendo que aqueles habitantes estavam tranquilos, achando que ele tinha sido assassinado, então começaram esses bandidos a roubar de maneira terrível e, lamentavelmente, a insegurança, a intranquilidade voltou àquela cidade. Queridos, Satanás também, ele fez isto. Ele utilizou e tem utilizado algumas estratégias semelhantes. Primeiro, ele espalhou uma ideia a respeito de sua própria imagem. E, lamentavelmente, temos visto nas telas e em muitos quadros pintados, um Satanás, um inimigo de cor vermelha, com chifre, tridente nas mãos, e ninguém quer se aproximar de uma figura ou de um ser com essa característica. Ele espalhou essa imagem, mas não apenas isto, além de espalhar essa imagem para tentar intimidar e amedrontar as pessoas, ele fez surgir a insinuação de que isso é ridículo, de que esse inimigo, ele na verdade, o diabo não existe. E como não existe, as pessoas têm fechado, ou melhor, têm baixado as guardas da proteção do seu coração, da sua mente, da sua vida. E ele, de maneira muito sutil, muito sagaz, tem adentrado o coração de muitas pessoas e, lamentavelmente, às vezes, em nosso próprio coração. Queridos, Satanás existe. E há evidências bíblicas também para confirmar este pensamento. E quero nesta hora convidar a vocês para que abram a Bíblia Sagrada comigo no livro do Apocalipse, capítulo de número 12. Apocalipse, capítulo 12. Versículo de número 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Antes da leitura, olhe um pouquinho para cá. Irmãos, a Bíblia Sagrada, somente no Apocalipse, apresenta 55 evidências textuais diferentes em todo o Apocalipse da existência de um inimigo. E agora olhe no versículo número 9, os títulos que João descreve e indica as características desse ser. No seu próprio nome nós encontramos. Olha, leiam todos comigo. E foi o que mesmo, irmãos? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia, Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Vamos acompanhar todos? E foi o que mesmo, gente? Expulso,
Quem? Quem, minha gente? O grande dragão. Quem é esse grande dragão? A antiga serpente. Quem é essa antiga serpente? Que se chama o que mesmo? O diabo. Quem mais? Satanás. Quem é esse Satanás? É o sedutor de todo o que mesmo, irmãos? Observem quantas características tem Satanás. É interessante, a Bíblia aqui apresenta pelo menos 5. Ele primeiramente é o dragão. E eu quero nesta noite também fazer uma rápida consideração. Irmãos e amigos, o Apocalipse é um livro que está escrito com símbolos. Por que foi que Jesus deixou esse livro em símbolos? Há muitas figuras e há muitas interpretações, ou melhor, em relação a muitos símbolos e com as suas próprias interpretações. Mas nós não iremos buscar a interpretação desses símbolos em qualquer outra fonte histórica. Não. A Bíblia, ela si mesma se revela. A Bíblia, ela si mesma se explica. Então, quando você encontrar alguma dúvida em relação a algum símbolo, por exemplo, o dragão, significa quem mesmo, irmãos? Quem? O diabo, Satanás. Quando você também vê no Apocalipse a palavra estrelas, o que significa, irmãos? Não, estrelas significa anjos. Vejam bem, não desmarque aí, para você ter só uma ideia. Abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, para você ver a interpretação desse próprio símbolo estrela, o que é. Vejam, Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Olha o que diz lá. Vejam, quanto, o que mesmo, gente? Epa, fraquinho, vamos lá. Quanto ao mistério das sete estrelas, que o que mesmo? Que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas, são o que mesmo, minha gente? Olha aqui, então, quando você ver no Apocalipse, sem dúvida, é o dragão, naturalmente se reporta a quem? A Satanás, o diabo, o enganador, o sedutor. Quando vê no Apocalipse o nome estrela, está aí simbolicamente representando quem, minha gente? Os anjos. Quando você vê no Apocalipse mulher, significa o que mesmo, gente? Igreja. Quando no Apocalipse você vê também, em relação ao tempo, um dia, a Bíblia diz lá em Ezequiel, que para cada dia foi dado o que mesmo, gente? Um ano. Então, irmãos, nós iremos, no estudo do Apocalipse, nos deparar com alguns símbolos, e esses símbolos têm o seu significado, têm a sua interpretação, e não vamos buscar essa interpretação fora de um contexto bíblico. Histórico, não, iremos buscar na própria Bíblia. Então veja, voltando ao tema principal, existe o inimigo. João aqui descreveu, pelo menos 55 vezes, ele aparece aonde, minha gente? No Apocalipse. E aqui, o próprio nome dado por João a esse enganador, a esse inimigo de Deus, já indica também as suas ações. Ele é enganador, ele é sedutor, ele é o diabo, ele se chama Satanás. Mas o que surge agora é a pergunta seguinte, irmãos. Ora, se existe o bem, se existe o mal, eu pergunto a vocês, todas as coisas foram criadas por quem? Espera aí. Quem criou todas as coisas? Se Deus criou todas as coisas, Ele também criou Satanás? Sim ou não? Sim? Não? Queridos irmãos, parem um pouquinho. Todas as coisas foram criadas por quem? Por Deus. Mas será que Deus, Ele criou Satanás? Queridos, parabéns pela dúvida por enquanto, alguns estão, mas vamos nesta noite tentar dirimir essas dúvidas. Queridos, Deus, Ele não criou o diabo como ele é hoje. Tá certo? Porque, queridos, o que aconteceu? Quando a Bíblia a si mesmo se explica,
quando no Antigo Testamento é falado a respeito deste inimigo, a Bíblia também usa 2 símbolos em Ezequiel e em Isaías. Em Ezequiel, capítulo 28, a Bíblia diz ali claramente, vamos abrir por favor, irmãos, porque faz bem. A Bíblia Sagrada é um estudo e merece consideração. Ezequiel, capítulo de número 28. Ezequiel, capítulo 28. Versículo de número 15. Olha o que diz o profeta Ezequiel. Ele aqui Satanás é apresentado sob o símbolo do rei de Tiro. E olha qual é a descrição que o profeta faz em relação a este inimigo presente em toda a história nossa aqui na terra. Versículo 15. Acharam? Quem achou, diga amém. Quem não tem Bíblia, por favor, levante a mão, porque vamos providenciar para você. Todos têm. Lá atrás tem alguém que não tem. Irmão Rosalino e demais irmãos, providencie algumas Bíblias aí para os nossos amigos. Vamos ler versículo 15, gente. Todo mundo lendo comigo, vamos lá. Imperfeito, é assim ou não é? Vamos ler. Perfeito eras em que mesmo, gente? Nos teus caminhos, desde o dia em que fostes o que mesmo, irmãos? Criado. Vejam, até que se achou o quê? Iniquidade aonde? Então, queridos, olha, o rei de Tiro aqui considerado, ele está representando Satanás. E o profeta descreve que este ser que foi criado por Deus, ele era um ser o que mesmo, irmãos e amigos? Perfeito. Agora, o que levou esse ser perfeito a uma autocorrupção em sua vida? Olha o versículo 16, 17 aí mesmo, acompanha a leitura, vejam, 16, na multiplicação, de que mesmo, irmãos? De teu comércio, se encheu o que, minha gente? O seu interior, de quê? De violência, e fizeste o que mais? E pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei o que, minha gente? Ó querubim da guarda em meio ao brilho das pedras. Versículo 17, leiam comigo mais. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste o que mesmo, gente? A tua sabedoria, por causa do teu resplendor, e lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Veja, irmãos, Deus criou um ser perfeito. No entanto, esse ser perfeito, ele permitiu desabrochar no seu coração o orgulho, a vaidade. E essas características corrompeu esse coração. Isaías também diz que elevou o seu coração. Ele queria ser igual a Deus. Ele queria sentar acima de Deus até mesmo. Essa atitude transformou esse ser criado por Deus. E é interessante, irmãos, quem era esse ser? A Bíblia chama, ele era o que mesmo, irmãos? Ele tinha algumas atribuições. Ele era um ser perfeito, bonito, belo, assim como eu e você. Ele era perfeito, ele era belo, ele tinha uma função, ele era um anjo que mesmo, gente, que habitava no trono junto com Deus, ou melhor, onde Deus estava, ele fazia parte daquele cortejo especial, quando uma comitiva governamental vai para uma grande cidade ou algum lugar, ele leva uma representação. Diz a Bíblia Sagrada que Lúcifer era um anjo especial, ele era regente do coro, que mesmo, irmãos? Celestial, ele ocupava uma posição especial entre os anjos. Mas olha, diz a Bíblia Sagrada, que ele corrompeu o seu coração. Mas, irmãos, os profetas maiores, Isaías, Ezequiel, narra a respeito desse ser que existe
e que lamentavelmente, após a sua criação, vivendo nos céus, num ambiente onde não existe pecado. E você pergunta, mas pastor, como pode surgir o pecado? Ou como pode surgir a maldade, a violência? Como uma pessoa pode se corromper num ambiente tão puro e santo, que era o céu? Irmãos, esse era um ambiente sem dúvida apropriado para isso também. Sabe por quê? Porque quando Deus criou o ser humano, ou criou os seres celestiais, os anjos, Ele não criou homens ou anjos apenas para ser mecânicos, autômatos. Não, Ele criou o ser humano, criou os anjos com a capacidade de escolha, de livre arbítrio. E lá nos céus, esse anjo, ao querer ocupar o lugar de Deus, diz a Bíblia Sagrada, que o orgulho, a vaidade, tomou posse do seu coração. E João agora, no Apocalipse, descreve o que aconteceu. Voltemos, veja o que diz o João, quando ele viu essa visão, desse inimigo se encontrando com o próprio Jesus, nessa grande luta no universo. Apocalipse capítulo 12, voltemos lá, olha o que foi que João viu. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 em diante, olha o que diz aí. Leiamos, irmãos. Diz assim a palavra de Deus: houve o que, minha gente? Onde esta guerra aconteceu? No céu. Entre quem, irmãos? Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e quem mais? E seus anjos. Todavia, versículo 8, não prevaleceu, nem mais se achou no céu o lugar deles. Versículo 9, leiam todos comigo. E foi expulso o grande, o que mesmo, irmãos? Dragão, a antiga serpente, que se chama o que mesmo, irmãos? O diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, ele foi o que mesmo, irmãos? Atirado. Para onde, minha gente? Para a terra. E com eles vieram quem mesmo, irmãos? Os seus anjos. Por favor, olha aqui o versículo 4, capítulo 12, versículo 4. Olha, qual foi a quantidade de anjos que esse inimigo trouxe juntamente com ele? Qual foi, irmãos? Olha aqui, a sua cauda, versículo 4, capítulo 12, versículo 4. A sua cauda arrastava o que mesmo, gente? A terça parte de quem? De quem, meus irmãos? Das estrelas dos céus. Eu pergunto a vocês, o que é estrela em Apocalipse, em símbolo, irmãos? É um anjo. Então Satanás, ou melhor, Lúcifer, ele foi criado um anjo perfeito, ele tinha uma função especial no céu, era alguém muito especial. No entanto, desabrochou no seu coração o orgulho, a vaidade, a presunção, e tornou-se agora um inimigo de Deus latente lá no seu coração. E começou agora a questionar sobre o que, irmãos dos céus? Lúcifer levantou-se contra o caráter de Deus. Lúcifer levantou-se contra o governo de Deus. E Lúcifer se levantou contra a lei de Deus. Ele disse que Deus é um Deus tirano, é um Deus mau, que estabelece leis que é impossível ao homem obedecer. Ele disse que Deus não era amor. Esse inimigo, ou melhor, esse anjo criado por Deus, que tinha uma função especial, ele começou agora a permitir no seu coração se levantar contra esse Deus. Eu pergunto, irmãos, o Criador é maior ou não do que a criatura? Claro que sim. Esse rapaz ou esse anjo não podia ocupar o lugar de Deus. E diz a Bíblia que houve uma grande peleja, e essa peleja, irmãos, ela foi no centro do universo. Satanás foi expulso, e veio para onde, irmãos? Ele veio para onde? Para a terra. Aqui está a outra evidência clara bíblica de que o inimigo existe, e ele está aqui na terra e não sozinho, ele está com quem mais, irmãos?
1/3 dos anjos, e durante todo esse período de quase 6.000 anos de experiência nesta terra, Satanás tem trabalhado grandemente, irmãos, para fazer o quê? E nessa noite, em pouco tempo, eu quero dizer a você e a mim, a nós, melhor dizendo, para todos nós, qual é a estratégia que o inimigo tem usado desde o momento que ele começou a sua rebelião nos céus e foi expulso aqui na terra, e agora diz a Bíblia Sagrada que ele está muito mais irado, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, e ele está trabalhando como nunca para tentar desviar a você e a mim de nós não estudarmos esse livro maravilhoso, de não guardarmos as orientações de Deus, de ficarmos indiferentes com o conhecimento que advém desse livro que se chama o Apocalipse, que é um livro revelado. E qual foi a sua estratégia? Foi expor dos céus, ali no Éden. Olha que Paulo diz, irmãos, por favor, abra sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios, por favor, 2 Coríntios. Vamos abrir a Bíblia, porque isso aí nos ajuda também a entender melhor. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Qual foi a estratégia que Satanás usou? Capítulo 11, versículo 3. Quem achou, diga amém. Vamos abrir a boca e falar bonito. Mas leiam comigo juntos, vamos lá. Mais receio, o que mesmo, irmãos? Que assim como a serpente, o que mesmo, gente? Enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a quem, minha gente? Queridos, eu pergunto a vocês, qual foi a estratégia de Satanás lá no Jardim do Éden, quando ele foi expulso? Qual foi? Ele usou uma primeira arma chamada o que mesmo, irmãos? Engano. Ele enganou nossos pais lá no Éden. E ele enganou como? Deus disse, olha, de toda árvore que há no jardim, você pode comer o que mesmo, gente? Livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, o que mesmo? Não comerás, porque no dia que você comer, certamente o que, irmãos? Morrerás. E o que foi que Satanás disse para Eva e para o casal? Olha, você não vai o que mesmo, gente? Você não vai morrer. Ele, além de mentir, ele enganou. E diz a Bíblia também que ele usou de astúcia. O que é astúcia, minha igreja? Irmão, Satanás sempre foi assim, desde o Éden até hoje. Ele não revela-se a você e a mim como na realidade ele é. Ele se esconde por detrás das coisas mais bonitas desta terra. O inimigo é sagaz, ele não revela a sua identidade, porque se ele se revelasse como ele é, facilmente você e eu, o que mesmo, irmãos? Iríamos resistir e nos afastaria dele. Satanás enganou os nossos pais, ele mentiu para os nossos pais, ele usou de astúcia. E meus irmãos, por favor, ele é terrível. Sabe por quê? Ele não parou aí. Olha aqui mais qual é a sua estratégia. Capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo de número 14 e versículo 15. Olha o que diz a Bíblia, irmãos. Acharam? Leiamos o que diz aí. E não é o que mesmo, irmãos, de admirar, porque quem, minha gente? Espera aí, eu não ouvi quem? O próprio Satanás, ele se transforma em quê? Em anjo de luz. E não somente isso que ele faz mais, irmãos. Não, versículo 15. Não é muito, pois, que os seus, o que mesmo, irmãos? Próprios ministros, o que eles fazem, minha igreja? Se transformam em quê? Em ministro de justiça, e o fim deles será conforme as suas, o que, minha igreja? Pare um pouquinho, olha que inimigo terrível, ele escondeu a sua identidade, desde quando, minha gente? Lá no Éden,
enganou nossos pais, mentiu para nossos pais, e diz a Bíblia Sagrada que essas são 3 terríveis armas do inimigo: o engano, a astúcia e a mentira. E por favor, meus irmãos e amigos, tenham cuidado, não use essas armas de Satanás. E ultimamente ele tem usado ou desafiado a você e a mim, e a todos nós, em algum momento, quem sabe, usarmos a mentira. E diz a Bíblia que vós tendes por pais o diabo, e quereis satisfazer o vosso desejo, porque ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Quando ele mente, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso. E o que mais, irmãos? É o pai da mentira. João 8,44 diz isso. Então, Satanás, ele usa o engano, ele usa a astúcia, ele usa a mentira. E agora diz o apóstolo Paulo que o próprio Satanás, ele, como não se bastasse de enviar os seus mensageiros, de usar suas armas, ele mesmo, irmãos, ele vem, mas ele não vem como ele é, ele se transfigura, diz a Bíblia, se possível, em que mesmo, irmãos? Em anjo de luz. E diz a Bíblia, devemos ter cuidado, porque o inimigo, ele, se possível, também enganaria quem mesmo, irmãos? Aos próprios escolhidos. Às vezes, quantas vezes nós olhamos e vimos assim, igrejas que abrem suas portas e diz o seguinte: olha, venham, que aqui a cura é verdadeira, que aqui eu posso repreender a sua enfermidade física, eu posso lhe dar segurança na vida profissional. E pessoas, às vezes, em nome de Deus, se transfigurando, como diz a Bíblia Sagrada, em ministro de justiça, começam a usar a palavra de Deus para enganar, para mentir, e ao mesmo tempo para desqualificar essa verdade como ela é. Satanás, ele existe, ele foi expulso para essa terra, ele tem usado as suas armas, o engano, a astúcia, a mentira. Ele, se possível, como diz a Bíblia, se transfigura em anjo de que mesmo, irmãos? De luz. E até mesmo, ele usa os seus agentes, como diz a palavra, transformam-se em ministro de que mesmo? Da justiça, para enganar. Queridos, não há dúvida da existência do inimigo, mas eu não quero me deter nele somente. Eu quero nessa noite deixar que existe um meio para sermos vencedores contra o inimigo, amém? A Bíblia também, o Apocalipse, mostra para nós o que devemos fazer. Veja, irmãos, como última ação de Satanás, ele engana, ele mente, ele não revela a sua identidade, ele se transfigura em anjo de luz, ele usa os seus ministros com a roupagem de ministro de justiça. Mas olha Apocalipse capítulo número 16, por favor, e versículo 13 e 14, e o que ele tem feito ultimamente. Apocalipse capítulo 16, e versículo de número 13 e 14. Então, o que mesmo, irmãos? Vamos lá. Então vi o que? Sair de onde? Da boca do dragão. Quem é o dragão, minha gente? Quem é o dragão? Satanás. Da boca da besta. Quem é a besta? Eu não vou te dizer hoje, irmãos, mas aguardem. É algo muito especial que iremos estudar durante os domingos aqui na igreja. Que mais? E da boca do falso, que mesmo, irmãos? Que mais? 3 espíritos, o que, minha gente? Imundos, semelhantes o que? Agora versículo 14, porque eles são espíritos de quem? De demônios, operadores de quê, minha igreja? De sinais, que mais? E se dirige aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do todo, que mesmo, irmãos? Querida igreja, tenha cuidado, Satanás é terrível, ele usa astúcia,
ele usa a mentira, ele usa o engano, ele se transfigura em anjo de luz, usa ministro de justiça para pregoar a mentira, mas não basta isso, ele também, irmãos, vai fazer nos últimos dias tantos sinais e prodígios, e vai enganar, se possível, até mesmo quem, irmãos? Os próprios escolhidos. Satanás, por último, sabe o que ele vai fazer, irmãos? Ele vai usar a Bíblia Sagrada, como usou na tentação com Jesus, lá no deserto. Ele é um conhecedor da palavra de Deus, ele vai usar a Bíblia em alguns momentos para enganar, para seduzir, tirar a verdade de um contexto, claro que aí está, para poder envolver aqueles que estão se preparando para o céu. Mas como alcançar a vitória contra o inimigo? Nessa noite eu quero dizer para você, minha igreja, que a vitória Jesus já alcançou na cruz do Calvário, amém? Ele já foi vitorioso. Satanás tentou destruir Jesus, desde o seu nascimento, no início do ministério, ele tentou também destruir Jesus, e como não se bastasse, ele disse: eu vou vencê-lo lá na cruz, mas Jesus morreu sim. No entanto, ele confirmou a sua vitória, quando na manhã do primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou, e o inimigo então ficou derrotado para sempre, amém? Ele não desistiu, ele atacou Jesus, e ele tem procurado atacar a mim e a você também. Ele tirou o seu foco de atenção em Cristo, e agora diz a Bíblia Sagrada, irmãos, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14, por favor, vejam, capítulo 14, ou melhor, capítulo 16, desculpa, isso mesmo, capítulo 14, versículo 12, desculpa, 14, 12. Mas antes de ler este, 12, 17, por favor. É só voltar uma página. Olha qual é o foco de atenção de Satanás hoje. Leiamos, irmãos. Irou-se o que mesmo, gente? O dragão. Contra quem? Espera aí, vamos voltar interpretando. Irou-se quem? Quem é o dragão, irmãos? Satanás, o diabo enganou. Contra quem? A igreja. E foi pelejar com quem mais? Com o restante da sua descendência. E quem faz parte desse resto, dessa descendência, irmãos? Os que guardam o que mesmo? Os mandamentos de Deus, e tem o que mesmo? O testemunho de Jesus. Capítulo 14, agora versículo 12, veja o que diz lá, irmãos, leiam juntos. Aqui está o que mesmo? A perseverança dos santos. Quem são os santos, irmãos? Os que guardam os mandamentos de Deus, e têm a fé em quem mesmo? Em Jesus. Querida igreja, o inimigo existe, ele está neste mundo, ele tem usado as suas armas, ele quer destruir a você e a mim, que somos o restante do povo de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que está bramando como que mesmo, irmãos? Procurando alguém que possa tragar. Mas como alcançar a vitória? O último texto, Apocalipse 12, versículo de número 11. Aqui está, irmãos, o segredo para a vitória. Jesus assim diz, ou melhor, João assim fala para mim e para você. Eles, leiam meus irmãos, eles, pois, o que mesmo? O venceram. Por causa de quem, minha igreja? Por causa de quem, meus irmãos? Do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que lhe deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria, o que mesmo, irmãos? Vida. Queridos, não há outro segredo. Nós conhecemos o inimigo, ele aí está, ele tem suas estratégias para conquistar a você e a mim, mas a Bíblia me diz o seguinte, olha, que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Não existe outra solução, não existe outra fonte de vitória, não existe, irmãos e amigos, outro caminho melhor, a não ser buscar o poder que advém
do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, porque ele venceu Satanás ali na cruz para sempre. E finalmente ele será destruído após o milênio, e para sempre não existirá mais esse inimigo, porque o Senhor promete, após o milênio, então, descer com a cidade santa, purificar essa terra, destruir Satanás, os seus anjos e todos os ímpios para sempre, e aí viveremos com o Senhor por toda a eternidade. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, mas não somente por isso, porque, irmãos, pelo testemunho que deram da palavra de Deus. A Bíblia é a orientação segura para a nossa vida. Sujeitai-vos, pois, a Deus, diz o conselho do Senhor, resista ao diabo, e ele o que mesmo? Fugirá de vós. Nessa noite, eu quero fazer um convite a você. E esse convite, irmãos, é um convite para que você individualmente, aonde você está mesmo sentado, pare um pouquinho e de maneira introspectiva, faça uma avaliação da sua vida. Tem você sido vencido em algum momento pelas tentações deste inimigo? Tem você caído em suas ciladas? Tem você cedido às tentações e aberto o coração para a entrada de Satanás? Os nossos pais no Jardim do Éden abriram as portas para a entrada desse usurpador, e em consequência dessa abertura, entrou o pecado neste mundo, e com o pecado veio a morte. O Senhor nos criou para adorá-lo, para amá-lo, para andar nos seus caminhos e fazer a sua vontade. Mas há dentro de mim e de você um desejo contido do mal. Paulo disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, eu termino fazendo. Você tem lutado para não mentir, mas tem mentido. Tem lutado para não roubar, mas tem roubado. Tem lutado para amar e tem odiado. Tem lutado para guardar os mandamentos e tem transgredido. Quem sabe alguns de nós estamos há algum tempo nessa jornada, mas quantas vezes temos caído, temos retrocedido e feito o que é mal. Ah, querida igreja, amigos, irmãos, nesta noite, por favor, faça análise introspectiva da sua vida e tome uma decisão. Senhor, eu quero ser um vencedor em Cristo Jesus. Eu quero ter uma semana vitoriosa sobre a tentação e o pecado. Eu quero que o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário limpe a minha vida, transforme o ser, e nessa semana eu honre e exalte o seu nome. Eu quero resistir à tentação, eu quero resistir ao diabo, e que o seu poder o afugente da minha vida, do meu coração, da minha família, da minha casa, do meu viver nesta terra. Deseja você essa vitória em Cristo? Vamos ouvir esta música e, sentados mesmos, tomemos a nossa decisão ao lado do Senhor e peçamos o seu poder para que em Cristo, nessa noite, sejamos mais que vencedores. Se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus, não deixe que sombras o envolvam.
sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus conhece o teu e o meu coração. Ele conhece a nossa vida. Assim como estamos, ela vai cantar a última estrofe. Feche os olhos e vamos conversar com Deus. Meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade que tivemos de abrir a Tua palavra, de conhecer o Teu plano de amor e de salvação para a nossa vida, de que o Senhor já alcançou a vitória plena na cruz do Calvário, e hoje podemos em Cristo sermos mais do que vencedores. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou também em Sua palavra revelado claramente as ações desse inimigo. Ele nos céus tentou ocupar o seu lugar, veio aqui à terra usando o engano, a astúcia, a mentira, a perseguição, se transfigurando em anjo, usando seus demônios para comprometer a fé da minha igreja, dos teus filhos, até mesmo em alguns momentos usando a sua palavra de maneira equivocada, tem procurado desviar os sinceros dos seus caminhos. Ó Deus, repreende esse inimigo pelo seu poder e no nome de Jesus nessa noite. Que a tua igreja, que todos que aqui estamos e nos preparando para o céu, possamos perceber a sua presença a cada momento em nossa vida, e segurando em suas mãos, buscando esse poder, nessa semana acrescentemos triunfos ao nome de Jesus. Abençoe a cada família, permaneça conosco em nome de Jesus, amém. Se a vida levou os castelos, que sonhos você construiu, não deixe vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma, dentro da alma. Deus ouve oração suplicante.
irmãos, vamos entregar as lições agora para todos vocês. Cadê a nossa equipe? Por favor, para todos os membros da igreja e todos que aqui estão. Receba a lição. Eu estarei à porta a cumprimentar. Aguarde um pouquinho. Hernandes vai conduzir esse momento final. Estarei à porta a cumprimentar. Mas não saia sem receber primeiro a orientação do amigo aqui. Nós agradecemos a mensagem que tivemos. Não podemos esquecer do nosso compromisso na quarta-feira, dia 15, a grande esperança, semana de decisão com o pastor Luiz Gonçalves. Convide seus amigos, convide os irmãos afastados da igreja, mas não deixe de vir, venha você também, você precisa tomar também essa decisão ao lado de Deus. Faça a sua oração, entregue a sua mente nesta hora a Deus. Peça a Ele que nos conduza em paz para os nossos lares.